Seja bem-vindo ao nosso passeio histórico. Qual o legado da etnologia alemã para a etnologia brasileira? Como se pode entender a etnologia brasileira a partir desse legado? Quais autores são fundamentais para essa discussão? Qual o lugar da etnologia alemã na história da etnologia brasileira? Eu quero, na verdade, perceber alguns dos efeitos dessas perguntas, entendendo que essas perguntas funcionam como um modo de provocação na tentativa de contar histórias das antropologias brasileiras. Desse modo, poder-se-ia começar com as narrativas do alemão Hans Staden, que eram permeadas de apontamentos sobre os costumes indígenas e cujo teor principal foi pormenorizar suas aventuras como cativo entre os Tupinambá no século XVI. Há relatos sobre canibalismo, práticas diversas, convivência, alimentação e toda a vida tribal. O título dessa obra de 1557 é extenso e funciona como um resumo do livro. Descrição verdadeira de um país de selvagens, nus, cruéis e canibais, situados no novo mundo da América, desconhecido na terra de Hessen antes e depois de Cristo, até que há 2 anos Hans Staden de Homberg, em Hessen, por sua própria experiência o conheceu e agora a dá à luz. Obra traduzida de forma sucinta como 2 viagens ao Brasil. Há elementos nesse texto e já no título mais amplo que permanecem convidativos aos debates antropológicos. Por exemplo, descrição verdadeira, experiência pessoal e selvagens canibais. Outra forma de começar o episódio de hoje seria com um recuo aos institutos históricos e aos museus, que desempenharam um papel de acolhida dos temas antropológicos desde o século XIX. Por exemplo, o Museu Real, que depois será Museu Nacional. O Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. O Museu Paraense, que será em seguida e posteriormente Museu Emílio Guild. E o Museu de História Natural, atualmente Museu Paulista. Poderíamos, nesse sentido da institucionalização, tratar dos periódicos que davam espaço para as publicações de antropologia. Isso até a criação da Revista de Antropologia em 1953, pelo descendente de alemães Egon Schaden. Poderíamos pensar também eventos que antecederam, mas destacar principalmente os personagens, temas e documentos relativos à primeira reunião brasileira de antropologia no Rio de Janeiro em 1953, bem como em relação à fundação da Associação Brasileira de Antropologia em Salvador em 1955. A nossa conversa de hoje passa fundamentalmente pelo trabalho de um antropólogo que teve um relevante papel na formação institucional da etnologia no Brasil. Trata-se de Herbert Baldus. Nascido na Alemanha em 1899, faleceu no Brasil em 1970. Ele dedicou 4 décadas ao estudo de povos indígenas e à formação de etnólogos brasileiros, em graduação e em pós-graduação. Para citar 2 de seus alunos, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Ele foi docente na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, bem como foi diretor do Museu Paulista, além de ter atuado na causa indigenista. Dentre seus autores de preferência estão diversos alemães, tais como Kurt Nimandaju, a quem ele dedica um livro com as seguintes palavras: ao grande conhecedor dos índios do Brasil. De Nimandaju, Baldo cita publicações, mas também cartas recebidas. Outro alemão, Carl von den Steinen, é tratado como o autor das principais e primeiras obras imorredoras da etnografia e etnologia brasileiras. Baldo cita ainda Fritz Ratzel, Adolf Bastian,
como pais da etnologia moderna. Há ainda Carl von Martius, fundador da etnografia brasileira. E a lista de autores alemães que aparece em seus escritos prolifera, incluindo ainda um Hans Staden do século XVI e outros autores mais recentes, tais como Paul Ehrenreich, Theodor Koch-Grünberg, Fritz Krause, Max Schmidt, Richard Turnwald. Baldus, então, soube se valer de uma forma criativa da influência da etnologia alemã em seus próprios desdobramentos de pesquisa. Sobre um livro de Baldus, de 1937, Ensaios de Etnologia Brasileira, vou extrair duas observações. Primeira observação: as diferenças entre etnologia, etnografia e antropologia. A segunda observação abarca a definição de etnologia e cultura que ele adota. Como primeira observação, Baldus trata das diferenças entre etnologia, etnografia e antropologia. Para situar tais distinções, Baldus destaca imediatamente que a etnologia se separou da antropologia, de modo que uma só pode ser uma ciência auxiliar à outra. A antropologia se ocuparia com o estudo do homem, seja como indivíduo, seja como espécie. Mas falar em cultura de um indivíduo humano ou cultura de uma espécie humana, segundo ele, soa estranho, soa mais literário do que científico. São noções não acessíveis a métodos científicos. Sem falar que no contexto dos anos 30 e 40, antropologia, biologia e eugenia andavam muito próximas. E no caso alemão, respaldavam o nazismo e suas atrocidades. Já em relação à etnografia, Baldus destaca, como o próprio nome diz, que se trata da descrição, escrita, texto sobre um povo em busca da investigação exterior da cultura. A etnologia, por sua vez, procuraria compreender o povo na sua essência e nas suas particularidades funcionais de cultura. Num paralelo comparativo, a etnografia estaria para a geografia, assim como a etnologia estaria para a geologia. Se a etnografia e a geografia teriam como foco a estabilidade e a superfície, seja da terra, seja da cultura, a etnologia e a geologia teriam como atenção a dinâmica e as camadas, seja da cultura, seja da terra. Outro paralelo entre etnografia e etnologia seria a predileção que a etnografia teria pela cultura material, enquanto a etnologia focaria na cultura espiritual, de modo que cultura seria a correlação complementar entre o material e o espiritual. Por isso, os etnógrafos precisariam conhecer os problemas etnológicos, enquanto os etnólogos deveriam conhecer o material dos etnógrafos. Um necessitaria do outro para realizar bem o seu trabalho. Baldus então se vale de material etnográfico para enfrentar um problema etnológico, a mudança cultural, numa relação entre o particular e o geral. Baldus então reconhece como etnólogo e defende que a etnologia tem suas razões, que são interessantes, ainda que perguntar sobre as razões supõe algum tipo de utilitarismo. Por que estudar etnologia? O estudo dos povos primitivos, já que era então o vocabulário que vigorava entre muitos estudiosos durante boa parte das primeiras décadas do século, permitiria a aquisição de conhecimentos que seriam condição de possibilidade para conhecer melhor os chamados povos de alta cultura. Mais uma vez, um vocabulário que também se tornaria inusual. Baldus defende que a etnologia permite compreender melhor o quadro multicor da humanidade. Em linhas gerais, e aplicando ao caso da etnologia brasileira, Baldus defende que ela deve ser estudada para se conhecer a continuação das culturas primitivas, leia-se indígenas, e com grande destaque para o tupi, no caráter nacional brasileiro. Como a segunda observação, em sua definição de etnologia, Baldus diz: é a ciência do povo ou dos povos. A etnologia estuda cada povo como uma unidade cultural, e cada unidade cultural como possuindo uma singularidade local e temporal.
e cada unidade cultural também tendo relações com outras unidades culturais. A etnologia, nessa perspectiva, estudaria as diversas modalidades culturais de um povo, bem como as suas relações com outras modalidades culturais de outros povos. Essas relações impulsionam a própria mudança cultural. Por isso, a definição de cultura que Baldus utiliza é sintetizada do seguinte modo: cultura é a expressão harmônica, total, do sentir, pensar, querer, poder, agir e reagir de uma unidade social. Essa expressão harmônica, que pode ser alterada por causas internas, não interessa tanto a Baldus as causas externas, porque são essas causas vindas de fora, trazidas por outros, as que afetam mais diretamente as culturas locais. Pois, se cada cultura pode ser vista a partir de uma harmonia total, como ele definiu, as relações entre as culturas afetam essa unidade. E as mudanças decorrentes desse contato entre culturas pode produzir dois tipos de alteração. Assimilação recíproca do novo, nesse caso, haveria uma mudança parcial de uma cultura, uma mudança interna à cultura. E haveria acolhimento unilateral do novo. E aqui a mudança seria total da cultura. Uma mudança de uma cultura para outra. Uma mudança é da ordem da alteração da cultura material. As aldeias são transformadas em vilas, alguns novos alimentos e temperos são inseridos, certos objetos passam a ser instrumentalizados, determinadas vestimentas passam a ser utilizadas. Mas a outra mudança é direcionada à cultura espiritual. Os nomes se tornam cristãos. As relações de parentesco são alteradas. Os ritos de marcação das etapas do curso da vida perdem sentido. Outros valores morais passam a compor as práticas. A língua nativa é modificada pelo aprendizado de uma outra língua. A magia é substituída pelo cristianismo, por exemplo. Para elucidar todas essas mudanças, Baldus se vale de muitos exemplos, retirados todos de etnografias, particularmente junto aos Bororo, Terena, Caingangue, Guaiaqui, Carajá e Tapirapé. Travamos aqui uma breve apresentação de um pesquisador, escritor e professor que veio da Alemanha e deixou um legado acadêmico e profissional que não podemos esquecer. Baldus nos desafia a pensar a mudança cultural como um problema etnológico que pode ser trabalhado com material etnográfico. Sua obra revela uma riqueza com nuances que convidam, provocam, fascinam. Baldus está entre a etnografia e a etnologia, a cultura e a mudança, a Alemanha e o Brasil. Sempre é possível descobrir e se encantar. E por isso mesmo estamos nós falando de histórias das antropologias brasileiras. Até breve.